já sabe que o preto não harmoniza tão bem com todas as cores, nem favorece todas as tonalidades de pele. Mesmo assim, ainda é uma das mais amadas por ser neutro e facilitar as combinações. Mas qual seria a cor mais adequada para substituir o preto e deixar o visual interessante? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Olá, sou Simone Ribeiro, consultora de estilo e imagem pessoal. Criei este canal para compartilhar um pouco do meu conhecimento e te ajudar a ter o guarda-roupa elegante. Hoje eu trouxe algumas inspirações com vários tons de marrom, sim, para que você possa avaliar por si mesma e perceber que é uma cor versátil e pode ser uma boa opção para sair do óbvio e criar looks modernos e interessantes, mesmo com esse ar mais sério. E eu já vou te mostrar. Vou começar trazendo esses dois looks monocromáticos. Você pode ver que existem dois tons de marrom, um mais escuro, mais frio, e um outro pouco mais claro, porque existem muitos tons de marrom e eu quero te mostrar que dependendo da forma como você editar o look, você vai ter efeitos diferentes no visual. O look da esquerda é um tom mais escuro e mais frio. Você pode ver que são temperaturas que trazem essa diferença no visual. E às vezes você provou essa cor e não gostou, porque pode ser que, por desconhecer que a temperatura influencia, você provou um tom de marrom que não harmonizou com a sua tonalidade de pele. Independente disso, não se preocupe, porque hoje, durante todo esse vídeo, você vai perceber que a cor, sim, influencia muito no visual que você quer. E mesmo tendo essa seriedade no tom, ele pode ser moderno e pode ficar despojado. Como dependendo da edição e da forma como você acrescentar acessórios, peças, modelagens, você pode ter um visual tão sofisticado quanto a cor amada que você com certeza não está preparada para deixar, que é o preto. A minha intenção aqui, gente, não é falar mal do preto, não é te inspirar e te mostrar que ele é dispensável, porque a maioria das mulheres que eu conheço não dispensa a cor. Mas eu quero te inspirar e mostrar que é sim uma ótima opção para você ter looks modernos, é uma cor neutra e muito versátil e sofisticada quanto o preto. Então, me acompanhe aqui. Nessas duas opções, o da esquerda, com um tom mais fechado, se você colocar como uma alfaiataria, pode ser sim que ele pese um pouquinho mais no visual. Mas dessa forma como ela editou, ela trouxe uma calça de sarja, ela trouxe uma sandália bem abertinha no pé, mesmo sendo nude, e uma blusa um pouco mais fechada, né? Golinha alta. Por ser monocromático, ele vai trazer mais sofisticação para o visual. Mas aqui ela quebrou o excesso da seriedade com a bolsa de palha, deixando o visual mais despojado. Já no outro look é um tom mais quente. Percebe como esse tom chocolate, né, da roupa, da calça com a blusa, deixa um pouco mais acolhedor? E é isso mesmo. São tons quentes que deixam o visual mais casual, digamos assim, mais acolhedor, mais caloroso, mais aconchegante, percebe? Então, o monocromático veio para trazer a sofisticação, mas ela colocou também uma bolsa clássica estampada, quebrando um pouquinho da seriedade do tom e nem colocou tantos acessórios, deixou só a diferença de texturas das peças, modernizando o visual. E para encerrar, colocou um tênis branco, tá quebrando tudo isso de seriedade e atualizando o visual. Mas ele pode ficar mais sofisticado se você fizer, né, o monocromático. Aqui tem duas opções, com saia, sobretudo, uma bota, que tá muito moderno, né, gente? E no visual ao lado, ela trouxe um tom sobre tom. Olha como essa brincadeira de vários tons de marrom no mesmo look deixa moderno.
Aqui ela ainda brincou com texturas, uma calça de couro, uma blusa com gola alta, que são vários tons de marrom, trazendo essa modernidade com a sofisticação para o visual. No outro é um pouco mais fechado, percebe? São tons de marrom, mas eles são quentes. E isso não traz tanta seriedade assim para o visual. Eu vou te explicar já já que os tons quentes e os tons frios influenciam bastante no resultado do look. Aqui, gente, em cima são tons de marrom mais quente, você pode ver que são vários tons. E embaixo tons mais frios. Percebe a diferença? Se você tiver um tom de pele quente, né, o subtom quente, digamos assim, eu não vou entrar muito em coloração porque não é o tema do vídeo. Eu só quero que você perceba que existe sim diferença entre as tonalidades de marrom. E que se você conseguir harmonizar a temperatura da cor com o seu subtom, o visual vai ser muito mais harmônico e muito mais interessante. E muitas vezes, por não saber que existe esse efeito, você acaba optando por uma temperatura diferente da sua tonalidade e tendo um visual desarmônico. Uma cor que você acredita que não goste, não, essa cor não deu certo para mim. Mas pode ser que seja simples ajuste na temperatura com o seu subtom. Os tons quentes, a gente chama assim por quê? Porque eles têm mais pigmentação de amarelo, enquanto os tons frios têm mais azul na composição. E isso traz a diferença sim para a tonalidade. Só fazendo um apanhadinho para facilitar esse entendimento de cor quente, cor fria, enfim. São vários subtons de pele. E aqui eu trouxe os frios em cima, embaixo, né? Mesmo assim são vários subtons. E eu não vou entrar muito aqui. No meio, né? Peles mistas, embaixo tons mais escuros. E isso influencia. São tantos tons de marrom que quando você usa muito diferente, ele influencia assim no resultado. A minha cartela, foi por isso que eu quis trazer esse subtom. Antes de saber da minha cartela, de conhecer as minhas cores, eu não usava, eu usava muito preto, na verdade, né, gente? E você pode ver que a minha cartela não tem preto. Mas eu não deixei de usar de forma alguma. Hoje eu uso adaptando, porque é uma cor que não me favorece. Como você vê nos meus tons, são todos tons muito suaves, porque essa é a característica da minha tonalidade de pele. As cores têm que ser suaves para me valorizar, para me deixar com o visual leve, iluminado e não ficar tão pesado. Eu dou preferência para usar de várias formas e principalmente estando maquiada para que eu não fique com aquele semblante mais pesado. Já que na minha cartela, a cor mais escura seria um grafite ou então os tons de marrom. E é por isso que o marrom veio para o meu guarda-roupa, porque antes de conhecer a minha cartela, as minhas cores e saber o efeito disso no meu visual, eu usava muito preto, gente, muito. E foi bastante difícil. O marrom nunca foi uma cor que eu imaginei usar, porque eu sempre achei muito sério. Mas depois de conhecer, de começar a fazer essas tentativas e perceber que ele pode sim deixar o visual muito moderno e muito sofisticado, trabalhando, eu consegui sair do óbvio e daquela percepção de que o preto é tudo. Gente, não é. Existem muitas cores interessantes. E eu vou te mostrar para que você consiga perceber que o marrom, gente, é novo, é sofisticado e é muito bonito. Ainda aqui só para te mostrar que na minha cartela eu preciso evitar usar tanto o preto e esses são tons mais escuros. Por exemplo, o cacau é um tom de marrom bem escuro e ele ainda é permitido na minha cartela. Mas o indicado para me favorecer é um pouco mais claro.
E quando você começa a fazer essas percepções, você vai abrindo, ampliando a sua visão. Você vai percebendo mil possibilidades que você pode trabalhar com cores que podem estar dentro do seu guarda-roupa. Aqui, olha como o marrom fica interessante com vermelho, gente. Ele combina muito bem. Lembra naquele vídeo quando eu falei sobre o efeito do preto em cores vibrantes? Ele deixa a cor mais vibrante? Então, se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá você começa a perceber os efeitos dele na cor. O marrom já tem isso que favorece, é um ponto positivo para a cor, porque ele harmoniza muito bem, dependendo, é claro, da temperatura do seu tom de marrom escolhida. Mas se você perceber que associa assim, um tom mais quente, ele vai ter mais amarelo. Então, ele tem essa tonalidade mais douradinha, entende? Enquanto um tom frio, ele vai ser um pouquinho mais sério, mais fechado. Imagine que naquela cor ali, ele tem mais azul. Fica mais fácil de você fazer a distinção. E os marrons quentes, eles ficam perfeitos, eles harmonizam muito bem com tons vibrantes como o vermelho. Olha nesses looks como ficou moderno, ficou interessante e totalmente diferente de um visual com preto e vermelho, percebe? Aqui no primeiro look da esquerda, ela usou um terninho, né? Blazer, alfaiataria, que deixaria o visual muito sério. E ela quebrou isso trazendo acessórios nesse vermelho mais vibrante. Olha como ficou interessante, gente, moderno, sofisticado. A bolsa ela mais molinha, trazendo um pouco mais de proximidade. O sapato bico fino, esse look ficou muito interessante, muito perfeito. Perfeito, gente. Eu gostei demais esse equilíbrio entre a alfaiataria, entre o calor da cor vermelha. Eu achei bastante bonito. E aqui no segundo look com a saia, trazendo feminilidade, ela brincou com a textura. A camisa marrom parece ser de couro, ficando um visual moderno e muito feminino. Esse tom de marrom aqui já é um pouco mais claro, trazendo um pouquinho mais de modernidade, de acessibilidade para o visual. Tá bom, gente, e aí você vai me falar, Simone, mas eu não sei o meu subtom de pele. Como é que eu vou saber se o marrom quente, o marrom frio, qual deles vai me favorecer? E aí eu vou trazer uma curiosidade para você. Existem muitos mitos sobre subtom de pele, mas a intuição também é muito importante nesse momento. Por quê? Provavelmente você já experimentou algumas peças em tons de azul ou em tons de laranja, e às vezes você percebe isso visualmente, não com todo esse conhecimento, com a análise você ainda não fez, mas a percepção no olhar. Algumas cores que você já percebe que falta harmonia com o seu tom de pele, você já evita e fala, não, esse tom não, eu não gosto, não dá certo comigo. Acho lindo nos outros, mas amigo, não dá certo. E é isso mesmo. Então, se você se sente bonito, gosta de usar peças em azul, naquele tom mais escuro, pode ser, é um indício da sua pele ser fria. Ou às vezes é neutra, puxando para um frio, enfim. Essa possibilidade você consegue ver visualmente no seu tom de pele. Peles que harmonizam mais com laranja, digamos assim, com tons de amarelo, tem uma grande chance de ser uma pele dourada. É claro que isso são possibilidades para que você consiga encontrar o seu tom de marrom. Claro que a certeza você só vai ter depois de passar pelo teste de coloração. Percebe? Mas a gente consegue sim perceber aqueles tons que você se sente mais bonita. Por exemplo, eu sempre gostei de laranja. São tons que me favorecem. E depois de perceber tantas opções de laranja que tem na minha cartela, eu dou preferência para a cor. Gosto muito de marrom e estou conseguindo substituir aos poucos algumas peças pretas por marrom, sem a pretensão de abolir completamente a cor do meu guarda-roupa. Então, gente, aqui, ó.
Aqui eu trouxe várias outras opções que não só com os tons quentes ele fica bem, mas também com tonalidades escuras. O marrom nessas tonalidades mais profundas, olha como ele ficou interessante com a blusa verde, num tom mais escuro também. Aqui na esquerda, com o vestido azul marinho, ficou muito moderno. É um visual sofisticado, peças básicas, mas que ficou, nessa mistura, ficou bastante equilibrado. Já no último look, ela vestiu, né, parece ser um monocromático embaixo, em tons de cinza. O cinza também fica muito interessante com o marrom. Aqui foram todas tonalidades mais quentes. Mas o que eu quero ver é aqui que você perceba é que os tons neutros, nós já falei sobre isso em outros vídeos, sempre harmonizam muito bem. Então, quando você está em dúvida sobre qual tonalidade, qual neutro pode harmonizar, os neutros sempre ficam muito bem juntos. E quando você consegue harmonizar a temperatura também, a harmonia fica perfeita. Aqui você pode ver que todos os três looks são propostas diferentes, bastante sofisticados e muito modernos, mesmo trazendo essa sobriedade da cor. E o marrom também fica perfeito com branco. Olha que looks interessantes. Estão bastante elegantes, em propostas diferentes. O primeiro look é uma camisa branca, bordada, trazendo esse visual mais delicado, mais feminino. E ela trouxe, né, sandália, né, num tom de nude, a bolsa harmonizando com a blusa, uma pantacur. Ela tá quase como uma pantalona aqui, né, pelo comprimento. Na peça no look do meio, ela já trouxe uma saia lápis no couro, a blusinha mais casual, branca, e trouxe toda a feminilidade e um pouquinho, né, de sensualidade, elegância no escarpão. O escarpão com estampa animal print. A estampa animal print, ela harmoniza muito bem com o marrom. E aqui no último look, ela trouxe, né, com uma camisa branca, uma blusa branca, peças de alfaiataria, né, oversize, e harmonizou acessórios no vinho. Ficou muito bonito. Percebe como as cores escuras também ficam muito bem? Elas ficam perfeitas. Um acessório maior, de peso visual, ficou bastante interessante. O marrom, ele harmoniza bem com tons terrosos, com tons de laranja, assim como foram com aqueles tons de vermelho mais aberto, ele fica muito bem. Visuais aqui bastante interessantes com marrom. Calça num tom mais escuro, aí ela trouxe uma sandália branca, uma blusa laranja, harmonizando para quebrar um pouco, né, dessa ousadia do laranja, ela trouxe uma bolsa harmonizando com a calça. Trazendo, você vê como dá para perceber que quando você consegue brincar, achando a sua tonalidade ideal, aquela tonalidade que você gosta, você consegue trazer esse equilíbrio. Pega uma peça mais séria, com uma modelagem um pouco mais moderna, mais atual, uma cor mais vibrante. Aí você pega, faz esse equilíbrio, né, entre a seriedade, a sofisticação e a modernidade e ousadia do laranja. E aqui ao lado também, né, no vestido, sobreposição, golinha mais alta. Tons de marrom ficam perfeitos com tons terrosos. Ele também combina muito bem com o amarelo. Suavizou a cor do marrom, o tom do marrom, deixando um pouquinho mais leve. E ela trouxe esse amarelo mais vibrante na blusa e na bolsa. Olha que visual lindo, gente. Muito, muito moderno, despojado e muito sofisticado também. E o off-white também fica perfeito. Ela trouxe um marrom um pouco mais fechado, uma blusa de lã, gola alta e trouxe um casaco até no cinza. Tons neutros que se misturam, trazendo uma harmonia perfeita. Aqui já trazendo tons, né, de marrom um pouquinho mais quente, ela trouxe, você consegue ver que é tanto todos os tons de bege, dos mais claros,
esse cru na calça, que não é bem um branco. Pode ser off-white, pode ser um bege, um creme. Isso sempre vai dar certo com marrom. E aqui também trazendo cores claras, cores suaves. Ele não vai destoar. Aqui ele ainda fez uma brincadeira com detalhes no casaco, puxando para o tom da calça, sapatilha, ficou muito sofisticado. A camisa branca, que também fica perfeita com marrom. Percebe como você vai tendo novas possibilidades, saindo do básico, não deixando aquele visual tão chapadinho, porque o marrom é uma cor nova, digamos assim, com mil possibilidades para você explorar e deixar os visuais interessantes. E aqui, para fechar, é claro que ele também fica perfeito com o preto. E eu trouxe aqui com vários tons de marrom com temperaturas diferentes. No primeiro look, né, blusa gola alta, que traz a sofisticação, e ela trouxe um tom mais quente na pantalona. A sandália harmonizando com a blusa, o colar alongando o pescoço, ficou moderno e muito interessante. No visual do meio, ela já trouxe uma saia midi. Olha o escarpão de animal print e uma blusa de gola alta também. Viu como ficou sofisticado? Ficou muito elegante, ficou feminino e está muito moderno. E aqui no primeiro look, ela trouxe uma calça também com um tom mais frio, trazendo a sofisticação, blusa de gola alta, o blazer. É um look que tranquilamente poderia usar no trabalho. Percebe? O que está trazendo um pouco mais de casualidade, quebrando um pouquinho dessa seriedade do look? São os acessórios. Ela trouxe uma sapatilha um pouquinho mais confortável. Ela trouxe esse acessório, né, o colar, que mesmo sendo em tom diferente do marrom, ele ainda está perfeito. E esses acessórios com pedras mais claras, fazendo esse contraste com a blusa. Percebe como ele quebra um pouquinho, deixa mais criativo e tira o excesso de formalidade. E é isso que a gente precisa ir entendendo. O que você quer comunicar na hora de montar o seu look? Muitas vezes você quer, lógico que eu sempre quero ficar estilosa, mas você quer ter um estilo mais refinado, mais sofisticado ou mais despojado. E eu quero exatamente isso. Que na hora que você vai montar, estou tentando achar você aqui. Oi, estou aqui. Na hora que você vai montar aquele look, você precisa começar a pensar nas peças. Por onde que você começa? Colocando um acessório, muitas vezes você comprou uma peça diferente, quer usar, e aí você não sabe por onde começar. Esse look vai ter. Eu quero que a partir de hoje, quando você, na hora de se vestir, você comece, se permita a encontrar novas possibilidades dentro do seu guarda-roupa. Muitas vezes a gente começa a usar aqueles básicos de sempre e não fica satisfeita com a imagem. Começa a achar que está faltando roupa, que você precisa adquirir. Mas se você não conseguiu explorar todas as possibilidades do seu armário, você pode cair no erro e comprar peças que você não vai conseguir usar depois. Hoje eu quis trazer novas possibilidades. É uma cor séria, é uma cor que ainda tem alguns preconceitos contra ela. Por quê? Porque na Idade Média ela era uma cor usada pela plebe, digamos assim. Os jesuítas adotaram a cor na sua vestimenta. E muitas vezes a gente, quando quer sofisticação para o visual, a primeira cor que vem à mente é o preto. É claro que ele deixa o visual mais interessante. Mas você conseguindo ampliar, você não fica no básico, repetindo sempre as mesmas peças ou trazendo peças da mesma cor para o seu armário. Eu posso te falar isso porque eu passei por isso muitas vezes. Foi experiência que eu estou trazendo aqui para você. Que quando eu parei de insistir na peça, né, nas cores, nessa cor especificamente, eu comecei a ampliar as possibilidades no meu armário.
jamais, mesmo gostando de laranja, como eu falei um pouquinho mais antes do vídeo, não era uma cor que eu usava com constância. O preto era, sempre foi. Ainda tenho, gente, muita peça preta, tenho muitas botas, casacos, mas hoje menos, porque hoje eu invisto mais e prefiro deixar mais para peças abaixo da cintura, entende? Aproximando mais do rosto as peças que me favorecem, que trazem luminosidade para o meu visual. Eu estou gostando muito do laranja, tons de marrom, gosto demais desse efeito na minha pele, me sinto bem. Hoje eu percebo que quando eu ponho acessórios em preto, já não tenho o mesmo efeito. Ou o efeito que eu gosto não é tanto quanto esse. Então, por estar descobrindo essas possibilidades, porque eu estou sempre fazendo imersão constante no meu guarda-roupa e dando chance para novas peças, fazendo novos efeitos de cor. Isso que eu trouxe para você aqui é o marrom. Pode ser que você ainda não tenha dado a chance para essa cor, mas esse efeito todo que eu falei aqui são cores próximas ao seu rosto, digamos assim, tá certo? Esse efeito todo é no seu semblante, porque aqui é que fica o nosso primeiro contato visual, a primeira imagem que você vê na frente do espelho. Então é aqui que você precisa ir percebendo o efeito, tá certo? Eu espero que eu tenha conseguido te inspirar, ou pelo menos despertar a curiosidade, o interesse em você entender um pouquinho mais do uso do marrom, ampliando as suas peças. Eu gosto particularmente dos tons mais abertos, tenho dado a chance, quando eu compro hoje em dia um acessório, um escarpão, eu já estou substituindo aos pouquinhos o preto. Ah, tudo bem, ele não fica perto do rosto, é um calçado, por que não continuar no preto? Claro, claro, você pode. Mas por estar introduzindo mais peças próximas ao rosto, eu estou conseguindo trocar. Um caramelo, para mim, hoje, já está sendo um pouco mais interessante, tá certo? Então, espero que você tenha gostado. Comente aqui se eu conseguir te inspirar, se você acha que a cor pode ficar interessante com a sua paleta de cores do guarda-roupa e se você curtiu esse vídeo. Então, até o próximo vídeo.